Nós estamos orando com os Salmos e nós vamos hoje orar com o Salmo 20. Vamos orar como Davi orou. E ele tem uma mensagem muito especial no Salmo 20. Ele diz: antes de uma decisão importante, ore a Deus. E por quê, queridos? Porque uma verdade não pode ser esquecida por nenhum de nós, que é aquela dita por alguém certa vez. A vida cristã não é um parque de diversões, mas sim um campo de batalhas. E facilmente você sabe que isso é verdade. Por quê? Você enfrenta lutas, não de vez em quando, mas de vez em sempre na vida. Se você não está passando por elas agora, possivelmente já as enfrentou no passado e com a mais absoluta certeza as enfrentará no futuro. Infelizmente para nós, essa não é uma mera suposição ou uma sugestão, mas sim uma constatação. É uma certeza. Da mesma forma como temos que manter essa consciência de que vamos passar por lutas e enfrentaremos batalhas, outra verdade exclusiva a um filho de Deus também completa essa afirmação. Sabe qual? Deus não só guerreia conosco, como também guerreia por nós. Enfrentaremos lutas e batalhas, mas Deus sempre estará ao nosso lado. Samuel Beasley, um autor de hinos cristãos, ele morreu em 1851. E ele entendeu essa verdade do Salmo e compôs uma oração em forma de hino muito linda que faz parte dos melhores hinários cristãos até hoje. Faz parte do cantor cristão, da harpa cristã usada pelos nossos irmãos pentecostais e faz parte também do hinário para o culto cristão. E nesse hinário, ela está sobre o número 502. E naquela canção, ele declarou algo lá do fundo do coração. Ele disse: temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal, e vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. O Salmo 20, que está diante de você, é um salmo militar, uma oração a ser feita antes de enfrentarmos as batalhas que a vida nos impuser. Davi compôs aquela bela oração mostrando que existe uma hierarquia divina para quem serve a Deus. E mais, se for observado essa hierarquia, quando um filho dele enfrentar problemas, certamente ele terá vitórias. Em linguagem militar, Davi está dizendo que existe uma cadeia de comando que, se rigorosamente seguida, garante vitória. É grave não seguirmos essa cadeia de comando, pois é o mesmo que dizer a Deus que nós faremos do nosso jeito, que não queremos saber dele ou que seguiremos sozinhos sem depender da sua vontade ou do seu apoio naquela questão. Queridos, eis a razão pela qual muitos e muitos perdem feio as batalhas e as lutas pela vida, porque lutar sem Deus é fracasso certo. Davi demonstrou de maneira muito linda nesse salmo que o primeiro na hierarquia é Deus como alto comandante, Senhor dos exércitos, nosso grande general. Mas logo depois de Deus vem a figura do rei ou do líder humano, aquele que batalha conosco, nos lidera nas lutas. E depois vem os soldados, os combatentes, aqueles envolvidos diretamente naquela peleja. Esses últimos somos nós. Nós precisamos de Deus como nosso comandante em nossa vida,
mas também precisamos dos nossos líderes humanos, mentores, pessoas para nos ensinar como vencer batalhas, nos habilitando a usar as armas corretas. Só observando essa cadeia de comando rigorosamente, nós teremos vitórias garantidas. Porém, seguir por conta própria só vai fazer de nós acumuladores de derrotas, algumas acachapantes, outras talvez sem possibilidade de volta. Deixe-me te perguntar: você ora antes de tomar decisões importantes na vida ou de enfrentar alguma luta no seu dia a dia? Você tem humildade suficiente para procurar o seu líder espiritual e então pedir conselhos a ele ou ajuda? Depois de você fazer as duas coisas, orar e pedir ajuda, você sai da defensiva e enfrenta o problema de frente. Se você fizer isso, essas três regras, certamente você já é vitorioso. Caso contrário, não. E algo mais importante, Deus é quem nos convoca para as batalhas da vida. Ele faz isso pedagogicamente. Ele não é pego de surpresa e ele sempre sabe exatamente o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando, antes mesmo disso acontecer. Afinal de contas, é ele quem nos permite lutar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. A luta que você está passando, ela é sua. A sua luta talvez seja só sua, mas ela não pode ser vencida lutando sozinho. Todos nós precisamos de um exército sob o comando de Deus ao nosso lado e sob a liderança de pessoas queridas, especiais e confiáveis. Eis o segredo das vitórias nas batalhas. Não tenha receio de pedir oração. Quando você pede oração, o seu exército amplia, pessoas se unem a você, orando por aquela causa. Por isso, você tem o chat disponível, você tem rede social. Peça oração, não se envergonhe disso. Não tema demonstrar fragilidades, clamar por ajuda humana e também por ajuda que vem do alto. E louve a Deus, reconhecendo a sua boa mão por detrás das suas lutas. Ore a Deus, exaltando o seu nome e dedicando a Ele cada vitória, por menor que seja, naqueles embates que você enfrentar. E como todos nós enfrentamos e enfrentaremos lutas na vida, e sabemos que sem Deus não há vitória, não clamar a Deus em oração, não pedir ajuda a pessoas especiais e não sair da defensiva e lutar é sinal que nós estamos gravemente adoecidos. E os salmos, o que são? Os salmos são remédios para a alma. E Davi nos apresenta no Salmo 20 o roteiro antes de enfrentarmos as batalhas que a vida nos apresentar. Siga esse roteiro e você vencerá. A vitória é certa, como cantou Ademar de Campos e Nelson Belmilcar certa vez, quando eles disseram: a vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. E ele completa: a vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. E se a Jesus seguir, ouça-me bem, se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu santo monte o novo canto entoará, porque a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca, sim, ele destruirá o inimigo, o anticristo, que não resistirá, porque Jesus Cristo, Rei, dominará. Sabendo disso, o Salmo 20 é uma oração antes das batalhas da vida. E eu vou repetir isso. O Salmo 20 é uma oração a ser feita antes das lutas, antes das batalhas, antes das decisões importantes. E ele nos ensina como fazer isso. Davi dividiu em três fases. Primeiro, ele oferece uma oração. Olha o versículo primeiro.
O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. É uma oração feita pelo povo de Deus em favor dos outros, como se fosse uma verdadeira bênção, como se você estendesse as mãos e desejasse às pessoas os melhores desejos. Naquela época, essa oração era voltada ao rei, ao líder do povo, mas pode ser aplicada a todos nós. Quando você, querido, ver alguém que enfrenta lutas e batalhas na vida, nunca deixe de abençoar essa pessoa, seja com palavras, com uma ligação, com uma mensagem, com uma visita, mas nunca deixe de abençoar alguém quando você encontrar esse alguém em lutas, porque quando você estiver lutando, alguém vai te abençoar também. E Davi continua: envie-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião, o nome poético de Jerusalém. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E olha que belo, versículo 4 e 5. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. E nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Olha, guerra. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Davi orava, reconhecendo poeticamente Deus em sua habitação em Sião ou no céu. E quando ele olha e reconhece Deus, ele está orando pelas pessoas, e todos nós deveríamos orar assim, uns pelos outros. Por exemplo, essa é a oração que nós da PIBA fazemos pela tua vida, pois sabendo que você enfrenta lutas, que você já as enfrentou e ainda as enfrentará, nosso desejo é que Deus faça tudo a você o que ele fez, o que Davi desejou ao seu ungido nesse salmo. Já pensou que maravilha se todos nós desejássemos essas bênçãos uns aos outros em oração? Certamente ninguém se sentiria só em suas lutas e, consequentemente, as vitórias seriam mais comemoradas e mais celebradas com o povo de Deus. O quinto verso mostra que Deus, ele que sai vitorioso em cada uma das nossas batalhas, porque a glória sempre é dele, sempre será devida a ele. Depois Davi, ele confirmou a sua confiança em Deus. Olha a partir do verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá lá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Isso é uma certeza. Porém, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, é nele que nós confiamos. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Não se pode confiar em absolutamente nada a não ser em Deus. Não se pode confiar nas armas ou nos policiais que nos protegem de criminosos. Não podemos confiar nas forças armadas que nos protegem de guerras estrangeiras. Não podemos confiar nos remédios, não são eles, muito menos os médicos que nos protegem das enfermidades. Não são os psicólogos que nos protegem das doenças da mente, não são os pais que protegem os filhos. Queridos, não são o freio ABS ou os airbags que nos protegem dos acidentes, não são os políticos bons que nos protegem da corrupção. Quem nos protege é Deus, só Deus, sempre Deus. Ele age, claro, por meio de pessoas, de autoridades, de coisas, da medicina, da farmácia, da tecnologia, mas tudo isso é vão se não for guiado e usado por Deus. Ore antes de enfrentar batalhas nessas áreas da sua vida, antes de viajar, antes de fazer um exame ou um tratamento médico, antes de tomar uma vacina, antes de trancar a sua casa ou sair de carro. Ore, isso é uma batalha. Confie no único que de fato poderá te proteger até de você mesmo. Confie em Deus,
o nosso grande general. Quem confia em coisas, quem confia em pessoas, quem confia em si mesmo, como diz o versículo 8, ele vai se encurvando e cai. Mas um filho de Deus, mesmo em lutas e angústias, ele se ergue e fica de pé. Em quem ou em que você tem depositado a sua confiança? Que não seja em seu emprego e no seu bom salário, pois as coisas mudam de repente. Que não seja em sua força, pois doenças chegam sem mandar recado, sem avisar. Que a sua confiança não seja no seu dinheiro, pois você sabe que ele acaba numa velocidade muito maior do que aquela que dependemos para arrecadá-lo. Que a sua confiança não seja na sua beleza, pois a vida é como um sopro, como a neblina, e passa muito rápido e se esvai com o decurso do tempo. O Senhor dos Exércitos, esse sim, nos salva e nos responde dos céus quando oramos a Ele. Diga no seu coração, como disse Davi: eu confio no Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, uns confiam em pessoas, uns confiam na ciência, mas eu não. Eu confio no Senhor nosso Deus. Aleluia. E Davi termina reafirmando a sua dependência de Deus. No verso 9, ele diz: salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. É a certeza que ele tem, por isso ele clama. Só ora a Deus quem depende de Deus. Só ora quem se humilha, quem reconhece e reafirma não ter forças para conseguir sozinho. Essa batalha que vamos enfrentar, não venceremos sozinhos, porque não temos força, mas com Deus a vitória é certa. Só agradece quem reconhece que foi ajudado. Só agradece quem foi contemplado e recebeu um socorro que não merece, mas Deus bondosamente lhe deu. Davi, ele orava assim: antes de enfrentar quaisquer lutas na vida, ore como orou Davi. Quem ora a Deus antes de enfrentar qualquer batalha, confia na resposta que virá. E a vitória vem junto. Esse é o seu caso? Eu posso dizer uma coisa: era o caso de Davi. Toda luta ou decisão na vida é importante. Logo, antes de uma batalha importante, ore a Deus. Que Deus nos ajude a ter essa consciência e que nos ajude a buscá-lo em nossas orações. Eu quero te convidar a orar comigo. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Deus, nós enfrentamos batalhas, Pai. Muitas estamos passando por elas agora. Outras ainda virão, Deus, no futuro próximo, que nós sequer sabemos quais, mas o Senhor já tem o controle delas antes mesmo que aconteçam. Ensina-nos a orar a Ti antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer exame, antes de buscarmos qualquer tratamento, antes, ó Deus, de usarmos das ferramentas que o Senhor nos concede. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Deus, a clamar, a depender do Senhor e assim como Davi, a celebrarmos, ó Deus, a sua soberania e o seu controle absoluto sobre todas as coisas. Obrigado pelas vitórias que já nos concedeu durante a nossa vida e obrigado pela certeza de que muitas outras virão. Temos por lutas passado, mas o Senhor nos tem livrado e por isso te louvamos e te agradecemos. No nome precioso de Jesus. Amém.